Olá, vamos que vamos. Falando aí de regras estatutárias aplicáveis aos membros do MP, de acordo com a Lei Nacional do Ministério Público, que os estados precisam observar, né? É sempre importante você organizar o pensamento quando retoma os estudos de determinada matéria, que isso é técnica de estudos. Bom, vamos falar agora das garantias, das prerrogativas, né? Garantias e prerrogativas do membro do MP. O artigo 40 da Lei Nacional traz prerrogativas pessoais que o membro do Ministério Público tem direito. E aí, ser ouvido como testemunha ou ofendido em qualquer processo ou inquérito em dia, hora e local, previamente ajustado com o juiz ou autoridade competente. Porque é assim, né? Testemunha, ofendido também é uma forma de testemunha, né? A testemunha no Brasil, eu falo sempre, olha, sinto muito, alguém acha que que a senhora sabe de alguma coisa. Então, assim, ou é a pessoa no lugar errado, na hora errada, sinto muito, não tenho o que fazer. Que existe essa cultura brasileira, né? A testemunha, quando eu vou intimar a testemunha para comparecer à audiência, ela, quem autorizou? Não dei autorização para ninguém botar meu nome aí, mas não precisa. E testemunha tem que obedecer ao comando judicial, tem que ir. Ah, mas eu não sei nada. Mas não adianta falar para mim, tem que falar para o juiz, não é? E, mas nesse dia eu estou trabalhando, nesse dia eu tenho um compromisso. Olha, salvo força maior que tem que comprovar, qualquer outra coisa vai ficar para depois, porque o dia, hora e local, a testemunha tem que estar lá perante o juiz para ser ouvida. Já algumas autoridades têm essa prerrogativa. Senão eu vou olhar na minha agenda qual é o dia que eu posso lá ser testemunha. Chique, né? Então é isso, é uma prerrogativa pessoal que o membro do MP tem. Também está sujeito à intimação ou convocação para comparecimento somente se expedida pela autoridade judiciária, pelo juiz, ou por órgão da administração superior do MP. Ressalvadas e ou seja, delegado não, percebeu? Só juiz, né, autoridade judiciária ou própria instituição. Delegado não pode intimar membro do MP, não. E já delegado pode intimar, sim, as testemunhas. Também ser preso somente por ordem judicial escrita, mandado judicial, salvo, isso cai muito em prova, hein? Salvo flagrante de crime inafiançável. Se for crime afiançável, vai ter que ter ordem judicial escrita para prisão também. Caso em que a autoridade fará, se for prisão em flagrante de crime inafiançável, aí prendeu o membro do Ministério Público, entendeu? Mas aí a autoridade, ela tem 24 horas para comunicar e apresentar o membro do MP ao chefe dele, ao PGJ. 24 horas. Também outra prerrogativa pessoal é ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça do seu estado nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a exceção de ordem constitucional que a Constituição faz, ressalvada o crime eleitoral, a competência da Justiça Eleitoral, ok? A Constituição faz essa ressalva, salvo engano, lá no artigo 96, inciso 3, por ali, tá bom? Então, assim, isso aqui é foro por prerrogativa de função, não é foro privilegiado não, viu? É um termo antigo, não se usa mais. É foro por prerrogativa de função e para os casos de crimes. Ele tá respondendo a um processo de pensão alimentícia, né? Sendo processado para pagar pensão alimentícia. Aí não tem foro prerrogativa não, tá bom? Então, muito cuidado com esse detalhe aqui. Crime comum de responsabilidade. Olha lá. Tá aqui. Eu faço as coisas, depois eu esqueço, né? Olha isso. Eu já tinha colocado aqui, ó, artigo 96, inciso 3, tá certinho. Aos tribunais de justiça, compete julgar os juízes estaduais e do DF, território, bem como os membros do MP, nos crimes comuns de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Isso cai muito em prova, demais. Então esteja atento. Mais prerrogativas pessoais.
ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado Maior. Quando ele é preso por decisão escrita ou em flagrante de crime inafiançável. E ele, preso, ele vai para prisão domiciliar ou sala especial, por ordem e à disposição do tribunal competente, e isso quando sujeito à prisão antes do julgamento final. Ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementação dos dados, informações relativas à sua pessoa, existente aí nos órgãos, isso aqui todo mundo tem, né? O que mais? Prerrogativas funcionais. Então nós falamos até aqui das prerrogativas pessoais, e agora nós temos aqui as prerrogativas funcionais. Do seu desempenho, ele vai receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do judiciário. Chamou o juiz de excelência, tem que chamar o promotor de excelência, hein? Eu já vivi isso, eu sempre conto isso, né? Pois é, estava trabalhando lá no juizado e aí as etiquetinhas, não foi maldade, né? Mas falta de conhecimento. As etiquetinhas estavam assim, a excelentíssima juíza. E estava a ilustríssima promotora. Aí a promotora escreveu lá no processo: exige o mesmo tratamento protocolar dispensado à juíza. Aí o pessoal... Aí os colegas ficaram assim, ai, olha só que absurdo, precisa disso, isso é muito snob. Não. Ela está certíssima, a promotora, certíssima, ela tem que exigir, porque ela não está exigindo para ela está dizendo o seguinte, olha, entre a magistratura e o Ministério Público, não tem diferença. Então chamou o juiz de excelência, então o promotor também é excelência. Então chama o juiz de ilustríssimo, né? É isso. É desse jeito. Isso é institucional, entendeu? Tem que exigir mesmo, tem que exigir. Não ser indiciado em inquérito policial, ressalvado abaixo, quando no curso de investigação houver indício da prática de infração penal por parte de um membro do MP, aí a autoridade policial, né, o delegado civil ou militar, remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os autos para o PGJ. E aí o PGJ é que vai dar prosseguimento nessa investigação contra o membro do Ministério Público. Também, prerrogativa funcional, ter vista dos autos após a distribuição às turmas ou câmaras e intervir nas sessões de julgamento para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. O que é vista? É ter o processo em mãos para analisar. Entendeu? É uma prerrogativa. É direito dele. Estou falando em processo em mãos porque ainda é muito volumosa a quantidade de processos físicos. No mundo eletrônico, ele tem que ter acesso ali ao processo eletrônico, ok? E vai ter voz, sim, intervir nas sessões de julgamento. Também é prerrogativa funcional receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição através de entrega dos autos com vista ou acesso ao eletrônico. Quer dizer o seguinte, o advogado, num processo físico, é muito comum que ele receba as intimações através de publicação no diário, entendeu? Oficial. Agora, os membros do MP, membros da Defensoria, Procuradoria têm essa prerrogativa. Eles recebem o processo em mãos para a ciência, a intimação é pessoal. O que mais? Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar e pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional, né? Então, assim, vai ter esse respeito e inviolabilidade de suas opiniões. Transitar e ingressar livremente nas salas e sessões de tribunais, mesmo além dos limites que separam a parte reservada aos magistrados. Isso aqui é polêmico, né? Tem alguns estados que isso aqui caiu. Mas, na prova, a gente não vai entrar nessa polêmica. É polêmico aqui, na prática, né? Entre eles, magistratura e Ministério Público. Na prova, o que aparecer ali para você, apareceu isso aqui, você diz que está certo. Transitar livremente nas salas de dependência de audiência, secretarias, cartórios, tabelionatos, ofícios de justiça. Eu falo que aquela carteirada é permitida. Estou entrando, sou MP e ninguém me barra. Pá,
Foi, é desse jeito, tá bom? Registro público, delegacia de polícia, internação coletiva, transitar livremente em qualquer recinto público ou privado, mas cuidado. Aqui tem que observar a garantia condicional de inviolabilidade do domicílio. Na minha casa, promotor, procurador, não vai entrar não. Não. Salvo as exceções constitucionais, né? Ou ordem judicial flagrante, né? Perigo, é isso. Artigo 5º, ok? Mas, fora isso, trânsito livre. Examinar em qualquer juiz ou tribunal autos de processos findos ou em andamento, ou seja, examinar os processos, ter acesso aos processos, ainda que conclusos à autoridade. Essa parte também é aquela briga de foice entre juiz e promotor. O processo concluso com o juiz é o processo que está lá na mão do juiz, lá no gabinete dele, para ele analisar. Agora, quem vai lá pegar e, não, o MP tem prerrogativa, excelência, eu vou pegar aqui o processo e entregar ali pro promotor, viu? Porque ele tem prerrogativa. Ai. Porque acontece, quando a gente dá aula, né? Quando a gente estuda a lei estatutária da magistratura, aí, meu bem, não tá dizendo que isso aqui não, é bem contrário, que não pode MP pegar nada lá, tiver concluso, vai ter que falar com o juiz. Mas a gente é concurseiro, né? A gente vai e diz que, tá certo, sim. Mas quando a gente faz comprova pro tribunal, né, pro judiciário, a gente diz, não, MP não pode pegar, não. Faz prova pro MP. Sim, MP pode pegar o processo concluso com o juiz. Fazer o quê? Né? Agrada o examinador. Agora, coitado é do servidor, né? Que fica aí entre juiz e promotor. Pega, não pega, né? Isso é uma coisa de doido. Podendo copiar peças e tomar apontamento. Também vai examinar em qualquer repartição policial autos de flagrante ou inquérito, seja findo, seja em andamento, ainda que conclusa a autoridade. Aqui é delegado, aí já é menor, né? Mas mesmo assim, aí da sua prova eu não vou entrar nessa polêmica. Vamos perguntar se pode o MP ir lá e ter acesso a flagrante que estiver com o delegado. Você diz que sim, né? Claro que sim. Ter acesso ao indiciado preso a qualquer momento, mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade. Então não existe incomunicabilidade do preso para o Ministério Público, ok? Usar vestes talares e as insígnias privativas do MP, né? As capas. Tomar assento à direita dos juízes de primeira instância ou do presidente. Isso aí tem um contexto histórico e religioso, né? A esquerda é canhoto, é do mal, é diabólico, pois é. E a direita, por isso que é a direita, entendeu? Tem esse contexto. Os membros do MP terão carteira funcional expedida na forma aí da lei orgânica, valendo em todo o território nacional como cédula de identidade, como porte de arma, independentemente de qualquer ato formal de licença ou autorização. Né? É uma carteirada e tanto. Agora, são agentes públicos, né? Sim, tem direitos, tem garantias, tem prerrogativas poderosas, mas também tem deveres. E olha lá, deveres do MP, do membro do MP, vou ler alguns, depois faço a leitura completa, vou ler aqui as que são mais cobradas em prova. Manter ilibada a conduta pública e particular. Essa história assim, no meu trabalho, o que eu faço fora do meu trabalho, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim, cada vez mais. Se você decide ser uma pessoa pública, saiba disso. O que você faz na sua vida privada conta também. Para o seu desempenho funcional. E principalmente para esses desempenhos tão relevantes. Não tem essa de separar, não. Residir, se titular, na respectiva comarca. Tem que morar no local de trabalho, na comarca onde trabalha. Se for titular é aquele que assume aquela promotoria, aquela procuradoria, ok? Atender aos interessados a qualquer momento, nos casos urgentes, acatar no plano administrativo as decisões dos órgãos superiores. Percebeu que é no plano administrativo? Porque no plano funcional, no plano das
atribuições típicas, ele não tem a obrigação de acatar, porque é dotado de independência funcional. Lembra disso. Aos membros do MP se aplicam as seguintes vedações. As vedações são muito cobradas em prova, viu? Principalmente porque, normalmente, as vedações também são elencadas na Constituição. Então, vedação é um tema aplicável ao MP, né? Vedações do membro do MP, que as bancas gostam de trazer nos concursos. Então, o que o membro do MP não pode? Receber a qualquer título ou pretexto honorários, percentagens e custos processuais. Ele já tem lá seu subsídio, seu vencimento maravilhoso para isso. Não pode exercer a advocacia, exercer o comércio, participar de sociedade comercial, exceto acionista ou cotista. Não pode exercer, ainda que disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Pode ser professor, né, público, pode sim. Também não pode exercer atividade político-partidária. Aí, essa ressalva que ainda está na lei nacional, mas ela caiu no âmbito constitucional, ok? Eu não coloquei aqui não, mas é bom você saber. No âmbito constitucional, a vedação acaba aqui, ó. É vedado exercer atividade político-partidária, ponto, né? Vírgula não, ok? Isso foi com a emenda constitucional 45 de 2004, que deu nova redação ali ao capítulo do MP. Salvo engano, isso aqui é artigo 128, parágrafo, né? É isso, 128 no parágrafo 4º, por ali. E aí, na sua prova, você vai ter que ficar muito atento. Por quê? Porque essa ressalva aqui, ela é inconstitucional. Desde 2004, desde a emenda constitucional 45 de 2004, tá certo? Agora, se for uma banca distraída, né, colocar lá nos termos da lei nacional do MP, é vedado ao MP exercer atividade político-partidária ressalvada a filiação, provavelmente a banca vai considerar isso aí certo. Agora, se ela falar de uma forma genérica, não localizar na lei nacional, né, aí já sabe que a ressalva é inconstitucional, tá bom? Importante saber disso, ficar muito atento a isso. Ao membro ou servidor do MP é vedado manter sob sua chefia imediata cargo ou função de confiança com os companheiros até o 2º grau. Aí aqui você também tem que lembrar que o Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante número 13, né, tem lá a determinação que não pode ter, sob subordinação, parente até o 3º grau. 3º grau, não é 2º grau. Mudou então o texto? Não, porque nenhuma súmula muda texto de lei. Mas você tem que saber disso, né? Por quê? Porque a banca pode falar de acordo com a jurisprudência dominante, né? Aí você tem que saber que é 3º grau. E sempre perguntam, caso hipotético, pode um membro do MP manter sob sua chefia imediata um primo? E o cunhado? Pode ou não pode? Quem é que pode? O primo ou o cunhado? Né? Aí você vai ter que lembrar daquela regrinha básica de parentesco. Vamos lá, rapidinho? Aqui está o agente público, né? Vou falar de uma maneira geral. E aí nós temos parentesco por consanguinidade e por afinidade, em linha reta e em linha colateral, ascendente e descendente. Parente consanguíneo em linha reta, ascendente em 1º grau são os nossos pais. Em 2º grau, os nossos avós. Em 3º grau, os nossos bisavós, ok? Consanguinidade em linha reta, descendente. Em 1º grau, são os nossos filhos. Em 2º grau, são os nossos netos. É fácil assim, né? Em 3º grau, os nossos bisnetos. Joinha? Agora vem para o colateral. Consanguíneo na linha colateral.
Da barriga da nossa mãe saíram os nossos também, além da gente, os nossos irmãos, parente em segundo grau. Da barriga da irmã saiu o sobrinho, parente em terceiro grau. Da barriga da avó, além dos seus pais, saiu os tios. Aí vem aqui, ó, primeiro, segundo, tio é terceiro, tem sempre na linha, né? Tio terceiro. Da barriga da tia saiu o primo. O primo é parente em quarto grau. Primo pode? Pode. Aí, tava tão afim da pessoa, né, que casou. Aí tem o cônjuge. Cônjuge ou companheiro, tá? Hoje em dia não tem muita diferença, não. Aí, na afinidade, você leva o pacotão da afinidade, né? Pois é. E aí, cônjuge não é parente, cônjuge é cônjuge. Mas o sogro e a sogra são os seus parentes em primeiro grau, sogros. Da barriga da sogra saiu o cunhado. O cunhado é parente em segundo grau. E ainda tem aquela criancinha que você levou no pacote, que é o enteado, né? Que é parente por afinidade em linha reta, descendente em primeiro grau. E aí na prova tem caído muito cunhado e primo. Cunhado é parente em segundo grau por afinidade, na linha colateral. E primo é parente em quarto grau por consanguinidade na linha colateral. Primo pode ter sob chefia, cunhado não pode. Ok? Entendido? O que mais? Não constituem acumulação as atividades exercidas em organismos estatais afetos à área de atuação, né? Em Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do MP, entidade de representação de classe e o exercício de cargos em confiança na sua administração ou serviços auxiliares. Isso aqui não é acumulação. Vencimentos, vantagens e direitos. A Constituição fala em subsídios e as legislações falam em vencimentos. Subsídio parcela única, né? Vedado qualquer acréscimo. Vencimento não, já admite os acréscimos. O vencimento dos membros do MP serão fixados com diferença não excedente a 10% entre uma e outra entrância ou categoria, ou da mais elevada para Procurador-Geral de Justiça, garantindo aos procuradores de justiça não menos que 95% dos vencimentos do Procurador-Geral. A remuneração dos membros do MP, dos estados, observará no limite máximo os valores percebidos como remuneração em qualquer espécie pelos membros do Poder Judiciário local, é o teto remuneratório do estado, né? Ok? O membro do MP, convocado ou designado para substituição, já expliquei o que é convocação, o que é designação, lembra disso, para substituição. Ele vai ter direito, sim, ao recebimento da diferença entre o seu cargo e o que ocupar. Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça em cada estado, para efeito aí da Constituição Federal, guardarão equivalência com os desembargadores, porque o PGJ, ele atua junto ao Tribunal de Justiça. Então, eles guardarão equivalência. Não precisa ser igual, percebeu? Mas tem que ser equivalente. E aí a Constituição, lá no artigo 39, traz as regras, né, para fixação aí dessa remuneração. Lembrando que o parágrafo 1º com o texto original, ele foi revogado em 98, né, que teve uma nova redação, o parágrafo 1º do artigo 39. Está valendo isso aqui, ó, a fixação de padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório, vai observar o quê? Natureza, grau de responsabilidade, complexidade, requisitos para investidura, peculiaridades. Antes tinha ali essa isonomia, né? Agora não, a equivalência, vai observar esses fatores para ter um padrão aí remuneratório, ok? Bom, no âmbito do MP, para fins aí do artigo 37.11, que é o teto remuneratório de serviço público, fica estabelecido como limite de remuneração os valores recebidos aí pelo PGJ. No âmbito do MP é o teto. Computar-se-á para efeito de aposentadoria, disponibilidade adicionais por tempo de serviço,
O tempo de exercício na advocacia, até o máximo de 15 anos. Esse tempo é considerado como tempo de efetivo exercício para essas finalidades. O direito a férias anuais, coletivas e individuais do membro do MP será igual ao do magistrado, que é de 60 dias anuais, podendo ser exercido de uma vez só em 2 períodos de 30 dias. Compete ao PGJ, ouvindo o Conselho Superior, autorizar o afastamento de carreira de membro. Essa parte aqui ela não é muito cobrada em prova, por isso que eu tô só, e também não é difícil, né? Só uma leitura mesmo. Afastamento da carreira do membro do MP que tem aí exercido a opção lá do usado das disposições constitucionais transitórias para exercer cargo, emprego ou função de nível equivalente ou maior na administração. O ADCT, no 29 parágrafo 3º, determinava o seguinte: quando a Constituição chegou, em 1988, já tinha membros do MP, né? Que tinha um estatuto, inclusive que podia até exercer advocacia. Depois da Constituição veio outro ordenamento jurídico. Mas quem já era Ministério Público naquela época pôde fazer uma escolha, olha lá. Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagem, o membro do MP admitido antes da promulgação da Constituição, antes de 88, observando-se quanto às vedações a situação jurídica na data desta. Então, assim, ele pode dizer, não, olha, a Constituição traz um novo regime jurídico, mas eu quero ficar no meu anterior, quero continuar lá. Aplica-se ao MP dos estados, subsidiariamente, a lei do MPU, a LOMPO. Subsidiariamente, naquilo que a lei for silenciosa, né, aplica-se a LOMPO. Ok? É uma aplicação subsidiária, lembra disso. E assim, a gente finaliza a nossa análise da Lei Nacional do Ministério Público, que os estados precisam observar para regulamentação, estruturação e regulamentação estatutária de seus ministérios públicos. Olha isso aqui, ó, Fernando Pessoa. Tudo é ousado para quem nada se atreve. Coragem! Coragem. É preciso ter coragem de viver. É preciso ter coragem para se arriscar. É preciso ter coragem até para quebrar a cara, né? Fui lá, deu tudo errado. Meu Deus! Mas saia com a sensação do aprendizado e não do erro. É uma escolha sua. O que você vai escolher? Reverenciar o erro, fui, errei, me deu mal. Ou reverenciar o aprendizado. Fui, vi que não era um bom caminho, aprendi e vou fazer outras escolhas. Cada um tem a decisão de vida a tomar, né? Ficar chorando o erro ou encarar como aprendizado e seguir adiante. Porque no erro você fica revivendo aquele erro e não sai do caminho, não sai do lugar e não vai à frente. Enquanto que aquele que aprende de verdade, que sabe, que se arriscou, que sai de lá ralado, com cicatriz que seja, vai olhar para aquela cicatriz sem mágoa, vai falar assim, aprendi. Já sei que por ali não dá não, senão eu vou... vai doer. E aí, segue feliz por outros caminhos, busca outras realidades, mas tem que ser atrevido mesmo, tem que ser destemido. E principalmente não ter medo da opinião dos outros, né? Porque se você ficar com medo, poxa, vou lá, vou me dar mal, vou ficar rindo de mim. É que riam, né? Quem ri dos outros é porque não teve coragem de ir lá e fazer igual, sabe? Não faz diferença nenhuma. E aí você vai conquistar. E aí aquelas pessoas, às vezes, ficaram assim, nossa, isso aí, hein? Sei não, é errado, isso aí não vai dar certo não. De repente você mostra que dá certo sim. Se atreva mais. Não fica guardando certezas para viver não, viu? Vai lá, faça. Melhor se arrepender de ter feito do que não ter feito, do que não ter tentado. Só vai saber se vai dar ou se não vai dar se tentou, né? Com responsabilidade, com critério, com vontade. Vai lá, se atreva, conquiste. Tchau!